Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais este podcast, mais este programa, e na semana da festa das primícias, temos uma semana abençoada, Deus nos abençoou com a semana de oração, iniciamos a nossa festividade no sábado, foi uma bênção, e nesta oportunidade nós estamos trazendo, que veio estar participando conosco. Estamos com um convidado especial para este podcast. Está conosco o pastor Edi Vinagre, pastor presidente da Assembleia de Deus em Vila Bela. Está aqui para estar compartilhando conosco nesse bate-papo, nesta conversa, sobre temas importantes, temas relevantes, vai edificar a sua vida. Pastor Edi, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um privilégio estar aqui em Valadares com o pastor Zumar, com essa igreja abençoada, participando aqui contigo, Eber, desse podcast. Para nós é sempre um privilégio estar falando, comunicando as verdades do reino do evangelho. Bem, pastor Edi, a gente começar nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho aí de história, né? Bora lá. Vamos olhar um pouquinho no retrovisor, para que a igreja de Valadares, a Assembleia de Deus de Valadares, a cidade de Valadares, possa conhecer o Senhor, saber quem é o Edi, depois quem é o pastor Edi, né? Vamos começar lá de trás, de onde que o senhor é. Conta um pouquinho para nós a história do senhor. Amém. Bom, eu sou paranaense, da cidade de Goiuerê, Paraná, nascido, vim para São Paulo, ainda jovem, vim para São Paulo com 18 para 19 anos de idade. Esse ano completo 36 anos de São Paulo. Eu sou mais paulista do que paranaense, mas guardo ainda as raízes paranaenses, né? Eu sou casado com a irmã Marlene Couto. Dessa união nós temos 2 filhos biológicos, depois temos mais 2 filhos do coração, que Deus nos deu. Sou pastor na Assembleia de Deus de Vila Bela já há 36 anos, vai fazer agora esse ano, 36 anos. Eu estou servindo a Deus ali, mas pastoreando há 30 anos e presidindo o campo há 20 anos. A nossa igreja é uma igreja de 64 anos de fundação, de emancipação, e eu sou o terceiro pastor dessa igreja. Quando eu assumi a igreja, o pastor que nos antecedeu, ele ficou 43 anos à frente da igreja. Agora nós estamos presidindo já há 20 anos, porém, nos últimos 3 anos, cumprindo uma promessa de Deus feita já há muito, eu tenho também cooperado com líderes, com pastores, principalmente voltado para a liderança, o ensinamento, alguns seminários, em vários temas que nós vamos falar sobre eles aqui. Então, resumindo, essa é a minha trajetória. O senhor nasce ali no Paraná, casa ali no Paraná? Não, eu já casei em São Paulo, conheci a minha esposa já em São Paulo, logo após a minha conversão. Eu vim do Paraná, eu não era crente ainda. Os meus pais... Não. Meus pais, oriundos da Igreja Católica. Meu pai, especificamente, ele era um alcoólatra, muito preso nisso. Mas minha mãe era extremamente católica, era ministra do padre. Então a minha origem é essa. Mas Jesus fez algo lindo na minha vida, me salvou. Suscitou Jesus em São Paulo. Em São Paulo já, quando eu vim para cá. Esse ano eu estou fazendo 36 anos de fé. O senhor foi para São Paulo. Jovem. 18 para 19 anos eu fui para São Paulo. Como é que o senhor foi para São Paulo? O senhor saiu da cidade? Eu já tinha algumas irmãs minhas que moravam em São Paulo. A princípio eu fui para passear. Acabei ficando para trabalhar. E a minha irmã já era crente, começou a me levar à igreja. E nesse período eu tive um encontro com Jesus. Glória a Deus. Pensa bem. Hoje, como é que é a rotina? Bom, sabe que é bastante coisa. A minha rotina hoje é muito desafiadora, né? Porque você precisa ser pai, esposo, pastor, presidente,
Então, escritor, o meu dia a dia é assim, pilhado. Tento desligar, mas é muito difícil. Meu temperamento não contribui para isso. Eu estou tentando domá-lo, mas está difícil. Então, o meu dia a dia é bastante acelerado. Pastor, agora uma pergunta só para a gente fazer uma descontração. Eu gostaria que o senhor pensasse para responder. Suponhamos que o senhor está em casa. O senhor não tem uma agenda pré-estabelecida. Não tem um dia com agenda ministerial. Quando o senhor acorda, a primeira coisa que o senhor fala assim, como é que a mente começa a funcionar? Qual a primeira coisa que o senhor deseja? Pensa assim, olha, hoje eu não tenho agenda. Essa rotina corrida acaba gerando, como é que fala? Aquele anseio, não sei se eu posso dizer, aquela coisa, aquela energia. Quando você fica parado, gera também essa questão. Mas essa parte eu já consigo trabalhar muito, essa questão da ansiedade, sabe? Então, por exemplo, eu não penso de manhã depois do meio-dia. Só penso de manhã até meio-dia. Eu acordo, eu tô tranquilo até meio-dia. Aí depois meio-dia eu programo a minha tarde e assim por diante. Eu não costumo programar meu dia quando eu tô ocioso, não tem agenda, como você citou. Mas eu gosto de fazer uma pré-programação. Se eu não vou fazer nada hoje à noite em termos de agenda, eu já me programo um momento com a família, com a esposa, filho, já programado em cima dessa agenda vaga. Porque veja que o tempo é igual para todos. O problema é o que eu faço com o tempo que tenho. Não existe esse negócio que eu não tenho tempo. Tempo você tem que ser senhor dele e não servo dele. Essa é a verdade. Pastor, hoje falar assim, dentro de um espaço, tem um espaço mais vago, o que o Edi gosta de fazer no tempo vago? Ouvir. Eu ouço muito. Eu estou sempre ouvindo, e tem para transbordar, sempre buscando crescer, sempre buscando aprender. Geralmente, por exemplo, eu controlo rede social. Rede social eu controlo da seguinte forma: se eu percebo que eu estou vendo não está me edificando, não necessariamente é porque a gente se policia para isso, que seja algo extremamente errado. Porque existem coisas boas que não edificam. É verdade, mas não edifica. Paulo diz em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Então, para que você possa redimir o tempo, você tem que saber como administrar cada momento da sua vida. Eu sempre paro, não, peraí, isso aqui não está edificando, então eu mudo. Eu vou colocar aqui uma mensagem que vai me edificar, vou colocar um estudo bíblico, vou ouvir um louvor. Então é dessa forma que eu procuro me policiar. Entendi. Pastor, hoje qual que é o maior desafio hoje do seu dia a dia? Mas o meu maior desafio hoje é estar ausente de casa, porque veja que eu faço um caminho contrário. A maioria dos pastores hoje que atuam na itinerância, eles vão parando e vão buscar a igreja para pastorear. Eu não, eu continuo tendo a responsabilidade pastoral, é claro que não com tanta intensidade no campo que eu presido, porque eu tenho lá o meu filho, que é o vice-presidente da igreja, ele é o pastor da igreja sede, e ele trabalha na administração da igreja no dia a dia, então isso me deixa mais livre. Mas o meu maior desafio hoje, eu tenho um garoto de 8 anos, é estar ausente da minha casa, devido ao que ele não pode me acompanhar em todas as viagens, por alguns motivos, entre eles a questão de escola, segundo, uma questão de custo. Hoje tudo é muito difícil, então uma igreja vai levar o pastor. Tiver que levar o pastor, levar a esposa, levar o filho, olha o custo disso. Eu penso em tudo isso. Às vezes não, 99% das vezes, quando eu vou atender um convite, eu tenho que levá-lo, eu mesmo custeio a despesa de viagem da minha esposa, do meu filho, para não pesar sobre a igreja, porque a gente entende essa dificuldade. Mas a minha maior dificuldade, meu maior desafio hoje do meu ministério é não perder
o foco da minha casa, da minha família, certo? Estar presente na vida da minha esposa, estar presente na vida dos filhos, sem deixar de cumprir o ministério que Deus me deu. Tá presente. Exato. Tá distante, mas tá presente. Não é fácil, né, pastor? Pastor Edi, olha, passamos um pouquinho sobre a trajetória de forma bem resumida, mas hoje o senhor está com 55 anos. 55 anos, tá? Se o senhor pudesse olhar para o Edi de... O que o senhor falaria para ele? Seja mais ponderado. Meça mais suas palavras. Diga, como disse Salomão, procurou o pregador falar palavras de verdade, porém de forma agradável. Temperamento, volto a dizer, implica muito nisso. Eu sou colérico nato. E o colérico, às vezes, fere querendo sarar. Então, eu já tive esse percurso na minha vida. Hoje, as pessoas dizem, pastor Edi é muito duro. Duro eu já fui. Hoje eu sou mais maleável. Então, se eu olhar no meu retrovisor de 30 anos atrás, eu digo, rapaz, quantos problemas eu poderia ter evitado sem deixar de ser incisivo, sem deixar de ser presente em termos de opinião, de posicionamento, mas de outra forma. Eu digo que a vida é um desafio, né? Porque você demora para aprender, e quando você aprende, você não tem tempo para praticar o que você aprendeu. É o desafio. Pastor Edi, a gente ir finalizando esse quadro aí de mais para você, né? Hoje, olhando com a experiência que o senhor tem hoje, o senhor tem tempo para praticar o que aprendeu, né? Tempo para acabar. Pelo menos parte. Né? Hoje, olhando para trás, o senhor, porventura, o senhor se arrepende de algo? Fala assim, olha, isso aqui eu faria diferente, essa rota eu, lá atrás, se fosse hoje, eu traçaria ela diferente. Algo que talvez o senhor fale assim, olha, hoje, vamos falar hoje, mas com a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, faria diferente. Sim. Ministerialmente, tem várias posições que eu iria rever. Acho que não teria necessidade de ter sido realizada da forma que foi. Certo? Mas se for para nominar hoje, eu diria que em relação à igreja, à liderança, estou falando agora de presidência de igreja, certo? Eu trabalharia meu quadro ministerial totalmente diferente. Em relação ao que eu fiz. Porque veja que discipulado ele tem que ser intencional. Você não forma um discípulo se o discípulo não souber que está sendo formado. Então, esse é um ponto que eu me arrependo de não ter dito nominalmente às pessoas. Vou dar um exemplo. Você precisa ser trabalhado, está entendendo que você está errando nisso? Para que você chegue no objetivo híbrido, ministerial, da visão, você precisa ser trabalhado. Hoje eu faço isso. Hoje que eu estou dizendo de alguns anos para cá. Mas eu estou falando coisa de 30 anos atrás. Poderia ter sido mais intenso. Talvez só diga sobre dar mais feedback aberto. Feedback aberto e repito, o líder, o mentor, que não confronta o liderado, não forma. Porque discipulado é confronto o tempo todo. Veja que eu estou falando de confronto e não de afronta. Por exemplo, eu olho para você e digo assim, rapaz, o Weber tem dificuldade com horário. Ah, mas o Weber é assim mesmo. Não, eu vou te confrontar nisso. Weber, você marcou comigo 8 horas. Por que você chegou 8h15? E os meus 15 minutos é precioso, eu não posso lidar assim. Entendeu, não? E não simplesmente eu tentar fazer a chamada gambiarra. Eu vou adequar você a isso. Não, ele é assim, mas eu vou usar ele assim mesmo. Não. O mentor precisa trabalhar o mentorado. O mestre precisa trabalhar o discípulo.
para que ele venha para o maior nível de perfeição dentro da formação. Porque aí nós já começamos a adentrar, né, nesse sentido aí do próprio tema, que o senhor vem abordando muito contemporaneamente aí. O líder ele tem autoridade. O liderado que respeita essa autoridade, ele consegue ouvir. Há uma grande diferença de uma crítica para um feedback, uma orientação. Às vezes, é nesse sentido. Então, assim, algo que o senhor ponderaria ou mudaria. Olha, se eu vou formar uma pessoa falando, ó, eu estou te formando, seria mais aberto, mais Exato. claro. Trabalharia de forma intencional. Muito bem, eu acho isso inteligente. Intencional. Claro. Porque a pessoa ela tem que saber que ela tá sendo formada, né? Exatamente. Você pega ela no acaso, não, esse aqui, não, ele casa com sentido, eu me familiarizei com ele. Interessante. Pastor Edir, entrando nessa questão, fala para nós um pouquinho sobre autoridade, os âmbitos. Bom, a autoridade nominada, a chamada autoridade espiritual, é sem dúvida hoje os temas que eu mais trabalho, mais inicio sobre ele. Como que nasceu esse tema no meu coração? Esse tema primeiro nasceu no momento que eu estava sendo forjado do ministério. Quando eu assumi o ministério, meu desafio foi muito grande. O que eu tinha de idade, alguns pastores que eu passei a liderá-los, eles tinham de ministério. Então, o primeiro choque foi nisso. Os primeiros 5 anos ministerialmente foi um desafio. Por quê? Pela insubmissão, por rebeliões, por pessoas que se declararam opositores. Nesse processo, Deus me deu esse tema. Comecei a ministrar. Em 2008 para 2009, estava nos Estados Unidos, na cidade de Hyannis, numa escola bíblica. Lá Deus disse para mim: estou te levantando no Brasil com o ministério para auxiliar líderes. Até então, naquela época, eu não entendia muito bem. Voltei para o Brasil e o tema de autoridade espiritual e finança foram os temas que saltaram no meu coração. Dali para frente, eu comecei a desenvolver um trabalho com liderança. Trabalhei 3, 4 anos e parei, resolvi não viajar mais, não queria auxiliar, não queria pregar. 3 anos para cá, Deus, usando 2 missionários nigerianos, uma conferência missionária na igreja que eu sou pastor, falaram perante toda a igreja: eu te dei não é só para essa igreja, vai auxiliar líderes, como eu já te mandei. E aí de ti se não for. Então eu fiz uma renúncia muito grande, porque nesse período eu estava empreendendo. Tinha estabelecido alguns vínculos profissionais com empresa, com meus filhos. E eu abri mão de tudo isso. Zerei praticamente isso hoje. É uma coisa muito pequena, mas hoje praticamente eu zerei. Para estar enganjado trabalhando nesse tema. Por quê? Porque a autoridade espiritual é uma questão de sobrevivência ministerial, tanto para o líder como para o liderado. Aonde a quebra de autoridade, a ausência de presença. A autoridade não é uma pessoa. A autoridade é um princípio divino que ele coloca sobre pessoas. A pessoa que ocupa a autoridade é um detalhe. A autoridade é maior do que ela. Você olha para Romanos 13, Paulo diz que autoridades, ele usa a palavra exousia no plural. Paulo diz: as autoridades devem ser respeitadas e obedecidas. Paulo está falando? Paulo está falando que aqueles que ocupam posição de autoridade. Mas ele diz em seguida: porque a autoridade existe. Agora ele está falando do princípio. É a exousia. Ele está falando que a autoridade é maior do que a pessoa. Em seguida ele diz: e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, só no versículo 1 ao 2 de Romanos 13,
Paulo usa a palavra autoridade 3 vezes. 2 vezes Paulo a coloca no plural e uma Paulo coloca no singular, para mostrar que a autoridade é um princípio e não uma pessoa. Por isso que eu nunca quebro a autoridade com a pessoa. Você é um líder sobre mim e eu me insurjo contra você, o problema não é Heber. O problema é a autoridade que está sobre Heber, que é maior do que ele. Por isso a Bíblia diz o que em seguida? Se alguém resiste, disse Paulo em Romanos 13, ele resiste o próprio Deus. E quem resiste trará sobre si mesmo a condenação. Já existe uma condenação pré-estabelecida para rompimento de autoridade. Aonde vem essa condenação? Lá de Ezequiel 28:19, quando Lúcifer, que foi o pai da rebeldia, gerou através da soberba, do orgulho, o desejo de ser igual ao líder, o rompimento de autoridade, ele em si só já estabeleceu o princípio da condenação. Então a condenação ela já está pré-estabelecida para quem rompe a autoridade. A única coisa que é discutida diante de Deus é o nível dessa condenação. E esse nível da condenação é proporcional ao nível da quebra. Até onde você se envolveu numa quebra de autoridade? Você vai ser punido de acordo com o seu nível de quebra. E aí nós temos vários exemplos disso. Por isso que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, quando você for pegar o currículo do obreiro que vai ser formado, você cuidado. Aí ele trata assim, ó, em 1 Timóteo 3, do versículo 5 ao 7. Paulo traz o currículo e ele diz assim, olha, não consagre obreiro neófito. Neófito ali não é neo de idade, de novo. Neo de mente. Não tem maturidade. Porque se ele não tem maturidade, disse Paulo, ele vai cair através da soberba na condenação do diabo. O que é condenação do diabo? É o princípio do rompimento de autoridade. E no versículo 7 ele diz assim, e é interessante que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora, para não cair no laço do diabo, no engoldo do diabo. Quer dizer que Paulo então separa condenação do diabo com laço do diabo. O que é isso? A condenação está ligada ao princípio, a quebra de autoridade. O laço está ligado à conduta. Um obreiro adulterou, o que é isso? O laço. Um obreiro teve um desvio de conduta. Desvio de conduta, irmão, se alinha. Desvio de princípio, não. E a autoridade é um princípio. Se você quebrar em autoridade, você pode entrar num caminho sem volta. Deus disse a Satanás, em Ezequiel 28:19, nunca mais serás para sempre. Em cinza te tornei. Quem já recuperou cinza alguma vez? Irrecuperável. Né? Dependendo do nível que um obreiro quebra em autoridade, ele é totalmente irrecuperável. Eu não estou falando de salvação, estou falando de ministério. E é possível perder salvação. O que eu quero dizer é que se você rompe o princípio de autoridade, você está rompendo a obediência, você está rompendo a submissão, mas você está rompendo a lealdade com o teu líder. Isso quebrou, não tem emenda. Não existe ex-rebelde, uma vez rebelde, rebelde para sempre. Repito, dependendo do nível que você quebrou. Então, esse tema de autoridade é... Eu tenho os 2 livros que estão expostos aqui. Primeiro é Autoridade Espiritual, primeiro livro da moeda. Primeiro lado da moeda. Nossa, aqui. São 2 lados da moeda. Primeiro é esse. Primeiro lado da moeda trata do que, pastor? Do liderado e a submissão à liderança. O que é isso? Perigo da rebelião, consequências de quem se rebela, como se identifica um rebelde. Por que todos que se rebelam, automaticamente 3 áreas na vida dele é punida? O que é isso, pastor? Família, finança e saúde. Todos que se envolvem em rebelião, ele vai perecer nessas 3 áreas.
Os filhos vão para caminhos totalmente complicados, principalmente nas questões morais. O casamento dele vai ter problema moral. A família dele será destruída. Esse é fato. Segundo, as finanças dele vai ter problema. Terceiro, a saúde dele vai ter problema. Aí você diz, pastor, quer dizer então que Deus lança uma maldição? Não, não, não. É que automaticamente ele se autocondenou. Ele buscou para si a condenação. E como a autoridade é, na verdade, subdividida entre ter autoridade e se submeter à autoridade, todos que quebrem a autoridade, ele é autoridade como pai, ele é autoridade como marido. Só que quando ele quebra para cima, Deus quebra para baixo. Porque eu só tenho legitimidade para exercer enquanto eu me submeto. O centurião, lá no capítulo 8 de Mateus, foi muito claro. Ele disse para Jesus, eu tenho autoridade e estou sob autoridade. Só pode exercer a autoridade quem se submete à autoridade. Quando você se rebela contra seu pastor, a sua autoridade como marido está quebrada, a sua autoridade como pai está quebrada. Uma vez que a tua autoridade está quebrada na tua casa, você deixou de atuar no reino de Deus e passou a atuar no reino das trevas. Porque todo rebelde se parece com Lúcifer. Quando Deus olha para um rebelde, ele vê nele a figura de Lúcifer. Então ele está atuando em doutrina com Deus e em princípio com Lúcifer, no reino das trevas. Por isso a consequência que essas três áreas são perecíveis. E o segundo livro é o outro lado da moeda, que é o líder saber usar a autoridade que tem. Agora veja que coisa interessante. Quando um líder não sabe usar a autoridade, ou seja, ele é abusivo. Esse livro tem 200 páginas. Ele quebra a autoridade, ele leva o liderado em submissão. Quando o liderado se levanta contra o líder, os dois perecem. Por quê? Porque o erro do líder não justifica o erro do liderado. Porque com aquele que está sobre você, só trata quem estabeleceu. Com o teu líder, trata quem estabeleceu ele. Ou uma convenção, ou o próprio Deus, de forma direta. Quando eu tento depor um líder, quando eu me levanto contra um líder, eu estou dizendo para Deus o seguinte, já que o Senhor não resolve, deixa que a gente resolve. Então eu estou tocando até na soberania de Deus. Por isso que é um perigo o líder, que é um pai abusivo, um marido abusivo, um pastor abusivo, um líder de departamento abusivo. Ele instiga o liderado a quebrar. E quando o liderado quebra, os dois são punidos. Os dois são punidos. Porque tanto o abuso de autoridade como a insubmissão à autoridade são o mesmo problema em relação a esse princípio divino. Depois eu tenho aí um terceiro livro, que é da minha esposa. Esse livro é voltado para as mulheres. Hoje fala muito de feminismo, né? Qual o nível de autoridade que a mulher tem? Até onde vai a autoridade feminina na igreja? Mulher pode exercer cargo na igreja? Eu trato disso aqui. Minha esposa, na verdade, mostrando dentro desse ângulo o nível de autoridade que a mulher tem na igreja. A autoridade e a mulher cristã. Esse livro é da minha esposa. Importante. Pastor, olha, dentro dessa parte da autoridade, quando a gente vai analisar algumas questões, o líder, vamos supor que o líder ele compreende sem entender. Uma coisa é a pessoa ouvir, outra coisa é a pessoa ouvir e entender. Entender, ela vai compreender o assunto todo. Ouvir, ela vai ouvir, vou praticar o que eu entendo. Suponhamos que um líder, ele sabe que ele tem autoridade. Ele exerce essa autoridade, que ela não precisa ser autoritária. Olha, a autoridade, irmão, ela é a licença para usar o poder que tem. Entendeu não? É um certificado. É a autoridade que legitima o poder. Então você tem líderes que têm poder, mas já perdeu a autoridade. Vou te dar um exemplo bíblico. Saul quebrou um abuso de autoridade, desrespeitando uma autoridade maior que era Samuel. Automaticamente ele desrespeita a Deus.
Deus disse a Samuel: eu rejeitei Saul. Então Saul perde o poder por rejeição divina. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se ausentou de Saul e se apoderou de Davi. Porque olha, paradoxo. Davi está cheio do Espírito de Deus, sem autoridade. Saul não tem mais o Espírito de Deus, mas ainda tem autoridade, porque está no trono. Então, enquanto está estabelecida uma autoridade, ela pode ter rompido com Deus, ter rompido em poder. Não cabe a mim tocar nela. Por quê? Porque a transição entre poder e autoridade é uma linha muito tênue. A autoridade por isso eu digo, se o líder não está coeso da responsabilidade que ele tem, a autoridade que foi dada por Deus a ele é um perigo, irmão. Ele é uma bomba nuclear ambulante. Porque se um líder, abusando da autoridade, leva os liderados a romper com ele, é uma explosão, meu irmão. Porque Deus não permite isso. Dou outro exemplo muito pesado. Judas 1,9. Quando Miguel contendia com Lúcifer acerca do corpo de Moisés, ele disse a Lúcifer: o Senhor te repreenda. Por que ele usou essa expressão? Se ele era um arcanjo, por que ele não repreendeu Lúcifer? Lúcifer, caído, ainda é autoridade sobre Miguel. Por quê? Ele sempre foi autoridade sobre todos os anjos. Ele já caiu em 2 níveis, falta o terceiro. Ele cai da presença, ele é deposto do seu posicionamento no Monte Santo e ele será preso eternamente no final de todas as coisas, após o milênio, após o julgamento do trono branco. Ali será o fim dele. Por enquanto, não. Por enquanto, ele age com a autoridade que tem, com o seu quartel-general que foi estabelecido. E quem é que estabelece a autoridade sobre ele? Só Deus. Por isso que disse Miguel: o Senhor te repreende. Porque quem estabeleceu luz foi Deus. Agora, olha que coisa fantástica, irmão. Os anjos não têm autoridade direta sobre ele. Os anjos não têm autoridade direta sobre luz. É uma batalha espiritual travada diariamente. Só que o crente mais fraco da igreja tem. E por que o crente mais fraco da igreja tem essa autoridade? Porque a nossa autoridade, ela é oriunda de Cristo. Quem delegou a autoridade espiritual para o cristão? Em meu nome expulsarão um demônio. Jesus. E Jesus nunca foi submisso à luz. Ele sempre foi autoridade sobre luz. Significa o quê? A nossa autoridade nunca esteve com ele. Olha como é interessante a cobertura que você está. A nossa autoridade nunca esteve sobre Lúcifer, como a dos anjos já esteve. Por isso Miguel não tem gestão sobre ele. Agora nós não. Nossa autoridade é de Cristo. Repito, o crente mais fraco coloca o inferno de ponta cabeça. O anjo mais forte não pôde combater com Lúcifer de forma direta. Essa questão, de fato, é algo a se pensar. A autoridade, ela de fato, ela deve de fato ser respeitada. Aí o interessante, quando o senhor citou o exemplo de Saul, mesmo errando, mas ainda tem autoridade. O erro do líder não justifica o erro do liderado, irmão. Vou dizer de novo. O que é autoridade espiritual? É um princípio divino pelo qual Deus estabelece governo. Porque se não tem governo, não tem ordem. Se não tem ordem, não tem unidade. Se não tem unidade, não tem a bênção e a vida. Aonde não tem uma autoridade vigente, aonde não tem um governo claro, lugar que todo mundo governa, ninguém governa. E Deus não trabalha assim. Deus é ordeiro. Se não tiver ordem, não tem unidade, irmão. Por quê? Porque não tem quem aplica a visão. Não tem quem aponta o caminho. Por isso que o rompimento com a autoridade é o estabelecimento do reino das trevas no ambiente. Se não tem de fato uma autoridade vigente no ambiente, as trevas estão ali.
Porque tem divisão. Divisão é diferente de rebelião. O dividido, ele está dentro, já está dividido. Existe 5, 6 congregações no mesmo campo, dentro do mesmo ministério. Como assim? Quando Datã, Coré e Abirão se rebeliaram, Deus disse através de Moisés: Ô Datã, chama a sua congregação. Coré, traz a sua congregação. Então tem um obreiro dentro da igreja, por exemplo, ele tem a congregação dele. A congregação dele tem 10, tem 15, tem 20. É o grupinho dele, aquela é a congregação dele. É a congregação que não concorda com a visão. É a congregação que se levanta contra o líder. Está dentro do mesmo prédio, mas está dividido. E a rebelião? A rebelião é quando ele pega esse grupo e sai. Por isso que quando há uma divisão estabelecida dentro da igreja, ela só tem paz quando a rebelião, irmão, sara a igreja quando acontece. Porque quando sai tem paz. Enquanto está dentro, a tribulação está estabelecida. Que é o reino das trevas se opondo ao reino de Deus. Só há paz quando esse obreiro, com essa sua congregação, toma o seu caminho, o seu destino. Pastor, vamos entrar numa questão. A gente deve ver o seu livro aqui, Propósito, né? Segredos do Propósito da Terra de Prosperar. Achei muito interessante que o pastor deu uma adentrada sobre essa questão da finança. Sabemos que tem muitas pessoas que confundem às vezes a prosperidade com ter dinheiro. E às vezes falam, não, meu Deus é o Deus do ouro da prata. Amém. Só que o crente, né? Ele quer ser abençoado, mas ele não quer abençoar. Quando se fala da oferta, quando se fala de dizimar, não faço isso. Como é que o senhor aborda isso nesse sentido? Bom, Heber, esse livro aqui é Segredos para Prosperar na Terra. Aqui eu trato de alguns princípios, entre eles dízimos, ofertas e votos, mas basicamente eu falo aqui sobre o conceito de prosperidade. Prosperidade, irmão, não é só ter dinheiro. Pobre é quem só tem dinheiro. À luz da Bíblia, quando Deus estabeleceu o homem já no Éden, Deus o fez extremamente próspero. Ele era próspero espiritualmente, ele tinha comunhão plena com Deus. Segundo, ele era próspero em saúde, não conhecia a morte. A saúde era extremamente potente. Olha que mente tinha Adão. Olha a força física que ele tinha. Terceiro, ele estava estabelecido em família. Deus deu a ele uma esposa. Quarto, ele tinha abundância. Deus diz, de tudo que há aqui, você pode desfrutar. Então veja que prosperidade tem no mínimo 4 pilares. Espiritual, saúde, família e finanças. Ok? Significa o quê? Eu posso ser próspero espiritualmente e não ser próspero financeiramente. Por quê? Porque cada pilar desse da prosperidade requer princípio. Por exemplo, se eu quero prosperar espiritualmente, o que eu tenho que fazer? Buscar a Deus, viver uma vida de santidade, crescer em conhecimento, crescer em oração, crescer em jejum. O que eu estou fazendo? Seguindo princípios para um crescimento e uma prosperidade espiritual. Se eu quero prosperar em saúde, o que eu preciso fazer para ter saúde? Restringir algumas alimentações, exercício físico, cuidar de fato da saúde, cuidar do sono. São isso, princípios. E se eu não aplicar, vai dar errado. Vai bombar a saúde, contrário. Família. Você pode orar, pode jejuar e pode ter uma família complicada. Por quê? Princípios que regem a família. Universal. E finança. Da mesma forma, irmão. Prosperidade financeira requer também princípios. Por isso que nós tratamos aqui de princípios, são segredos para prosperar na terra. Entre eles está a questão da liberalidade. Mas não é só.
Eu vou lançar agora 3 livros na sequência, até o meio do ano, se Deus permitir, que são os 3 pilares para prosperar, que é o quê? Ganhar, administrar e multiplicar. Prosperar é só um pilar. Se você recebe a prosperidade, mas não sabe administrar e não multiplica o que administrou, eu vou tratar desses 3 pilares à luz da Bíblia. Eu tenho feito algumas mentorias sobre isso, alguns seminários. Porém, de fato, a questão da liberalidade é travada. Porque há uma repulsa sobre dinheiro, principalmente na nossa denominação. Eu te pergunto, quanto tempo do culto é usado para ministrar esse tema? E por que não é ministrado esse tema? A gente faz como se estivesse fazendo escondido. Antigamente se dizia o seguinte, olha, nós agora vamos levantar as contribuições, os donativos para a casa do Senhor. As pessoas não crentes não são constrangidas a contribuir. Quer dizer que o crente é constrangido? Não, mano. A consciência de oferta está muito longe. Oferta não é parte do culto, oferta faz parte do culto. Você não pode vir no culto sem vir no altar, irmão. Você só leva do altar o que pro altar você traz. A maior ignorância é você dizer, dou sem esperar receber. Com Deus não é assim. Paulo disse muito claro em 2 Coríntios 9,6. Quem semeia pouco, pouco colhe. Jesus deixou muito claro. Dá e será-vos dado. Boa medida, sacudida, transbordante. Lucas 6,38. Você só recebe mediante você dar. O poder da liberalidade é que ela destrava. Olha o que diz Salomão em Provérbios 11:24. Há uns que espalha e lhe acrescenta, outros retém mais do que é justo. Por que reter mais do que é justo? Parte é justo você reter, mas mais do que é justo, tudo que vem na minha e na sua mão, parte não pode ser retida. Se você retém 100%, esquece, você nunca vai prosperar financeiramente, porque você não distribui. Estou falando de prosperidade à luz da Bíblia. E aí, quando você vai falar, tem 3 princípios distintos. Eu preciso transbordar no altar, eu preciso transbordar na minha família e eu preciso transbordar na vida do próximo. São 3 áreas que você precisa ser transbordante para que você prospere. Se você não prospera no altar, aliás, não transborda no altar, aí estamos falando de dízimo, de oferta, de voto, ok? Se você não transborda na vida da sua família, você não cuida dignamente da sua esposa, se você não cuida dignamente dos seus filhos, esquece. E se você não transborda na vida do próximo, a Bíblia diz, não retenha do teu próximo o pão, tendo tu contigo a mão. Não diga a ele, volte amanhã. Isaías 58 diz que se eu distribuir ao pobre, Deus traz sobre a minha vida a garantia do pão e saúde física, porque a oferta traz colheita de acordo com a terra que eu planto. Oferta de honra é um tipo de colheita. Oferta de generosidade é outro tipo de colheita. Eu não tenho tempo aqui para a gente falar um detalhe sobre isso, porque esse assunto de finanças eu gosto muito dele e é muito amplo. Pastor, mas um assunto mais polêmico. Essa questão do... que há muito uma atrelação da prosperidade financeira com o dizimista, com o ofertante. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de fazer essa atrelação. Olha, de repente, o senhor vai falar, não é isso. Como já bem dito, a oferta, ela faz parte do... Você fala assim, eu estou ofertando além de eu louvar o Senhor com aquilo que há em mim, com o meu louvor, com a minha adoração, eu também louvo com o meu ganho, com o meu recurso. Aí quando se fala de dízimo, hoje há uma atrelação, olha, o dizimista, ele tem quem dizima tem prosperidade, quem não dizima não tem. O que você fala sobre isso? Você pode ser dizimista, irmão, e não necessariamente ser próximo financeiramente. O dízimo é importante para esse nível de prosperidade? Sim, mas dízimo, irmão, é princípio de reconhecimento e gratidão. Dízimo eu devolvo, dízimo eu não dou.
O segredo está mais na oferta. À luz da Bíblia, nós deveríamos entregar um valor de oferta muito maior do que a do dízimo. Aí o crente pira quando você fala isso. Principalmente a assembleano, que a oferta dele não passa de R$2. Aliás, nem dá 2. Você pega uma igreja com 100 crentes, levanta a oferta e manda contar. Você vai ver que se você subdividir aquilo, não dá R$2 por crente na igreja. O que você faz com R$2 hoje? A consciência de oferta nossa é zero. É zero. Ah, pastor, mas dinheiro não traz felicidade. Ora, irmão, dinheiro traz felicidade, eu não sei, mas que a falta dele traz uma tristeza tremenda, traz. Eu nunca vi ninguém feliz porque não tem dinheiro. Entendeu, não? Então é ignorância. Salomão diz em Provérbios 10:19, o dinheiro por tudo responde, irmão. É o dinheiro que responde por todas as coisas debaixo dos céus. A Bíblia fala 2.070 vezes sobre finanças, irmão. Jesus gastou 35 a 40% das suas parábolas só falando sobre finanças. E quanto tempo nós gastamos para ensinar sobre esse assunto? Ninguém vai, Weber, além do conhecimento que tem. A unção segue o tema. Você ficar pregando poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, os irmãos vão estar tudo cheio de poder, falando em língua, com dons espirituais, mas liso de pegar verniz. Tudo, não tem dinheiro para nada, mas tá cheio de Deus. Se você abordar o tema de finança, vai acontecer finança. Vão prosperar, por quê? Porque não é eu, não é você. É o que a Bíblia diz. Por isso que o segredo aqui é prosperidade à luz da Bíblia. O que a Bíblia está falando de prosperidade? Então, o dízimo, voltando a esse fator, ele é ponderante. Meu irmão, se você não fizer o básico, que é o dízimo, esquece, abandona. Abandona. Para. Se você não devolver nem o que não lhe pertence, e aí tem uma discussão muito forte, aqui eu trato sobre 3 tipos de pessoas que não dizimam na igreja. Uma delas esquece o céu. Pastor, quem não dizima vai perder salvação? Lê esse livro. Eu lhe provo biblicamente. Dá uma palhinha pra nós. A palhinha é muito ampla, irmão. A questão não está se eu devolvo ou não. Está na motivação que eu não faço. 90% dos que não dizimam são avarentos. O avarento trabalha com a lei da vantagem. Ele quer desfrutar do que é seu sem contribuir para isso. Um avarento vem num culto, senta na bancada da igreja, desfruta do som da igreja, desfruta do ar-condicionado, desfruta da pregação. Tudo isso que eu citei aqui está envolvido dízimo, com a manutenção disso. Como é que eu venho e participo de tudo isso aqui e eu digo que eu não concordo com o dízimo? Se eu não concordo com o dízimo, eu não posso concordar com o que o dízimo proporciona. Quer dizer que eu não concordo com o dízimo, mas usufruo do que o dízimo proporciona. Eu ouço um pastor que recebe salário de dízimo, eu frequento um templo que é mantido por dízimo. Ora, que incoerência é essa? Mas não é incoerência. Ele é avarento. E à luz da Bíblia, irmão, a avareza é idolatria. E Paulo diz o que em 1 Coríntios 6,10? Ficarão de fora quem? Os idólatras, os adúlteros, os praticantes do homossexualismo e os avarentos. Então, quem não dizima por avareza, esquece o céu, porque para Deus, um avarento, um adúltero, um praticante do homossexualismo, é a mesma coisa. Então, alguém que não é dizimista não pode criticar adúltero na igreja. Porque você e o adulto estão no mesmo nível. Alguém que não é dizimista não pode criticar o praticante do homossexualismo. Por quê? Porque se você não dizima porque é avarento, esquece. Avarento para Deus está na lista dos que ficarão de fora. E é forte, é pesado, é confronto, mas precisa aprender, irmão. Finança faz toda a diferença. Olha o que Jesus disse. Jesus disse que em todos nós tem um chip. Ele rastreia o nível da sua fé. Me mostra para onde está indo o seu dinheiro e eu mostro que crente que você é. Jesus disse, aonde tiver o seu dinheiro, ali está seu coração. Seu dinheiro passa pelo altar dele? Não, porque seu coração nunca esteve lá. Você não é crente, você não é crente. Você está como o jovem rico, conhecendo os 10 mandamentos, mas na hora de mexer no bolso você pula fora.
é o contrário de Zaqueu. Zaqueu tem um encontro com Jesus, abre o bolso e Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Por quê? Porque o teu bolso é o guia. Aonde tiver seu dinheiro, revela aonde está a sua fé. Ah, tá lá no shopping, que a sua fé tá lá. Tá lá no pet shop. Tem crente que gasta mais com um cachorrinho de estimação do que com oferta na igreja, irmão. Pastor, o meu dinheiro tá lá na África, na missão. Pastor, o meu dinheiro tá aqui, nesse altar. Sustenta aqui esse templo, sustenta a manutenção, sustenta a construção. Ah, entendi. Não se ama sem doar, irmão. Quem ama, doa. Eu amo a obra de Deus. Ama nada, irmão. Para, abandona. Cadê seu recurso? Como é que você fala que ama a obra de Deus? Você tem coragem de, quando a salva passa no culto, você olha para a salva e não oferta. Ou quando oferta, você fica caçando R$2 para botar lá. Pega esses R$2 e dá pro teu menino. Levar para a escola para você ver se ele não vai se jogar no chão e dizer que é pouco demais, que ele não quer. Ele não faz nada com isso. É pesado, velho. Pastor, vamos caminhando aqui pra gente. É muita coisa. 2 horas vai ser pouco. Caminhando. Se o senhor quiser só apresentar os sim, nós temos muitos livros aqui, irmão. Esse aqui é um trabalho nosso de família. Nós fazemos seminário, né? Namoro, noivado e casamento. Aqui eu trato um tema interessante aqui, ó. Maridos avarentos versus mulheres gastona. É finança dentro do casamento. Pior do que um marido avarento é uma mulher que não gerencia o recurso que o marido põe dentro de casa. Porque marido não manda na casa. A Bíblia diz que quem edifica a casa não é o homem, é a mulher. A mulher sábia edifica a casa. Então o homem trabalha da porta para fora para colocar recurso para a mulher edificar da porta para dentro. Se a mulher é gastona e o homem é avarento, esse casamento está fadado ao fracasso. As 12 bem-aventuranças do Salmo 112 são 3 ligadas direto à família, entre elas prosperidade. Salmo 112, verso 3. Na sua casa haverá bens e riqueza, e o princípio da justiça permanecerá para sempre. Tem mais um livro para mulheres aqui, ó, Saindo da Sombra. 14 mulheres com propósito divino que saíram da sombra do marido, do pai, do pastor, da líder, para exercer a chamada de Deus na sua vida. Esse livro é da minha esposa, Saindo da Sombra, Mulheres com Propósito. E aqui nós temos 2, na verdade, Manual de Escatologia e o Perfil da Igreja do Arrebatamento. São 2 livros de assuntos escatológicos para a sua vida, para a sua edificação. Pastor Edi, e como é que nós consegue adquirir esse livro? Legal. Tá tendo promoção, mas talvez eles verão esse material. Aqui nós temos a promoção aí, forte. Estou fazendo para vocês. Esse livro custa R$40, na verdade, e esse aqui 70. Eu estou trabalhando esses livros aqui a R$30 e aqui não tem como mexer, a 70. Porém, quando você vai para o combo, o preço cai mais ainda. Você leva os 9 títulos nossos hoje, você leva por R$300 e pode pagar no cartão. Pastor, mas eu não estou na igreja, estou assistindo o podcast agora, eu queria o livro. Tem problema. @Edivinagre oficial. @Edivinagre. Você vai entrar lá no Instagram e lá na bio tem o link onde você faz o pedido, chega na sua casa pelo correio, pode parcelar no cartão. Os livros estão à sua disposição. Pode comprar um, compre 2, compre todo o combo. Fique à vontade em relação a esses temas. E falar para o senhor deixar as redes sociais. Já deixou? Instagram. Tem um canal no nosso canal do YouTube, tem muitas mensagens lá, inclusive sobre finanças, sobre autoridade. Você pode se inscrever no nosso canal e assistir. Inclusive, nós vamos começar uma série sobre princípios de família lá no canal do YouTube. Vai ser uma benção. Pastor Edi, finalizando aqui, agradecer o senhor, mas antes, gostaria que o senhor tivesse liberdade para deixar aí uma orientação, deixar uma saudação final a todos aqueles que chegaram até o final desse. Amém. É uma benção estar aqui participando mais uma vez. Parabenizo ao pastor Zimar, toda a sua equipe, a igreja em Valadares, que Deus continue prosperando. Que culto nós tivemos ontem, presença de Deus. Deus está fazendo algo de fato novo aqui, renovando muitas coisas. Essa igreja vai prosperar muito em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Logo mais à noite nós estaremos aqui para um grande culto para a glória de Deus. Isso aí, pastor Edi. Muito obrigado. Amém.
nosso pastor presidente, Marco Gonçalves, agradecemos ao senhor, né, estar participando dessa festa das primícias 2026, Amém. primeira vez aqui com a gente. Isso é uma bênção, né? Deus abençoe o senhor, você da bênção, continua abençoando, Amém. claro, toda a família, todo o ministério, no nome de Jesus Cristo. É uma alegria, um prazer conosco. Amém. E você, meu irmão, que gostou desse material, curta esse vídeo, compartilhe, divulgue, porque com certeza esse conteúdo vai edificar a fé de alguém, vai fortificar alguém, e gerará nesta pessoa um conhecimento que provavelmente vai guiá-la de forma diferente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.